Em Mateus capítulo 7, na chamada conclusão do famoso Sermão do Monte, o Senhor nos dá duas perspectivas para a vida. Diz no capítulo 7, verso 24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, duas alternativas para como edificamos a nossa vida. Podemos edificar as nossas vidas sobre a rocha, como é a primeira alternativa, e a rocha ou a pedra angular é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como Paulo afirma em Efésios, capítulo 2, do verso 18 em diante, edificados sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos, da qual a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, é o Senhor Jesus Cristo. São os fundamentos, são as bases, o alicerce do qual podemos edificar a nossa vida, ou ouvir as palavras da Bíblia, mas não praticar. Aí seremos um homem insensato, que edifica a sua casa sobre fundamentos falsos, fundamentos que não têm base. A aparência da casa que edifica sobre Cristo, ou a aparência da casa que edifica sobre areia, são praticamente idênticas. Não dá para termos uma definição exata. Somente quando vêm as grandes chuvas, as grandes tempestades, as grandes provas que podemos enfrentar nesta vida, é que vai haver a diferenciação da que está edificada sobre a rocha, da que está edificada sobre areia. Fora isso, não dá para perceber a distinção, porque as bases estão praticamente cobertas por outras partes da casa. Os fundamentos não aparecem, somente quando vêm as provas. Então, na perspectiva de quem edifica o seu alicerce, por exemplo, no dinheiro, em Lucas, capítulo 12, verso 16, o Senhor, ele falou a respeito dessa base que é muito comum nos dias de hoje.
E diz no verso 16 de Lucas 12: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, o dinheiro, muitos estão correndo atrás do dinheiro, querendo edificar uma espécie de poupança, mas nós sabemos que tudo isso é muito passageiro. Outros estão edificando sobre os prazeres da carne. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 2 em diante, ele faz uma comparação com a nossa vida e com o passar dos anos, como uma casa que vai se deteriorando. E diz no verso 2: Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira e o gafanhoto, te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os teus pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Os prazeres da carne, eles são comparados como uma casa que vai, muitas das vezes, sendo deteriorada com o passar do tempo. Assim também é o nosso corpo. Quando estamos jovens, boa aparência, muita força, mas à medida que vai passando o tempo, isso vai diminuindo. E muitos têm edificado sobre a questão da força, do seu corpo, do seu vigor, mas isso tudo é passageiro. Assim como a beleza física. As pessoas cuidam muito dessa perspectiva da vida, mas aquela bonita estrela de cinema, ela vai sendo aos poucos abandonada,
e olhando as rugas no espelho, assim como vemos às vezes o antes e o depois, quando as pessoas vão envelhecendo, e esse traço do espelho é algo que fica marcado indelevelmente. Muitos estão edificando sobre os títulos, sobre as posições sociais, sobre o poder social. Outros edificam sobre os talentos, sobre algo de natural que a vida lhe concedeu, às vezes artistas, às vezes esportistas, mas com o passar do tempo tudo isso vai terminando e esses talentos também, principalmente quando utilizam da sua força física como esportista, ele vai terminando. De outra maneira, de outra perspectiva, é o fim da vida de um homem que edificou a casa sobre a sua vida no fundamento do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Um homem que começou como um perseguidor dos cristãos, ele era um fariseu, uma pessoa extremamente praticante da sua religiosidade, mas quando ele teve o conhecimento, quando ele estava no caminho de Damasco, o Senhor lhe apresentou, e a partir daí, o fundamento da sua vida foi o Senhor Jesus Cristo, como já dissemos em Efésios capítulo 2, versos 18 em diante. Ele abandonou tudo no mundo, todas as suas posições. Ele fala nas suas epístolas que eram como refugos, que eram como coisas que deveriam ser menosprezadas. Eram como verdadeiros lixos para ganhar o amor de Cristo, conhecer a sublimidade do amor de Cristo. E dessa maneira, ele considerou essa posição, como ele diz, apesar de ter passado por momentos de terríveis sofrimento, ele pôde dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22, ele diz, são hebreus também eu, são israelitas também eu, são descendência de Abraão também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, e ele vai relatando todas as circunstâncias que ele passou para ter este conhecimento de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer no verso 30, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Quando ele foi preso em Filipos, juntamente com Silas, ele tinha a reação de cantar e orar a Deus. Depois ele foi preso 2 anos em Cesareia, e ele pregou o evangelho a todas as pessoas. Depois ele foi preso
em Roma, carregando as pesadas algemas, ele teve oportunidade de escrever maravilhosas cartas que nos edificam até o dia de hoje. Por fim, ele foi abandonado, velho, na miséria, preso, aguardando a morte. Mas ele pôde dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, o verso 6 diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu prezado ouvinte, a grande questão nessa manhã é: em que fundamento você está baseando a sua vida? Em que fundamento você tem a perspectiva da sua vida? Analise como ela é hoje e faça uma perspectiva daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, dependendo da idade que você tem hoje. E daí você pode ver, imaginar como será o final. Se você tem edificado sobre a rocha, você vai ter um final feliz. Porque Cristo é o fundamento. Mas se você tem ouvido a palavra do Senhor, mas não tem praticado, a perspectiva é de um final infeliz. Porque vai acontecer, de repente, coisas imprevisíveis. E o alicerce ele vai ruir, porque não tem o Senhor Jesus Cristo. Aceite o conselho bíblico e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, e Ele cuidará da sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, agradecemos pelas orientações e pelos exemplos que a Tua palavra nos inspiram. Que a primeira opção de construir a sua casa sobre a rocha seja a nossa escolha, seja a nossa perspectiva para colhermos frutos eternos. Ajuda, Senhor, e abre a mente, o entendimento dos nossos ouvintes. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Amém.